Olá, a aula de hoje é sobre o código genético, ou seja, a gente vai aprender como que a célula identifica a informação que está no RNA mensageiro e traduz essa informação em uma proteína. O código genético é como a gente chama o conjunto de regras que determina a relação entre a sequência de nucleotídeos que está no DNA, nos genes, e a sequência dos aminoácidos que vão formar as proteínas. Então, existe uma correlação entre a informação que está no DNA, que é passada para o RNA mensageiro, e, por fim, é traduzida em uma sequência de aminoácidos para formar as proteínas. Como vocês devem lembrar, a gente tem 20 tipos diferentes de aminoácidos que são capazes de produzir proteínas. Esses aminoácidos eles são alanina, arginina, aspargina, aspartato, cisteína, fenilalanina, glicina, glutamato, glutamina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, prolina, serina, treonina, triptofano, tirosina e valina. Como vocês podem reparar, a gente tem 20 aminoácidos, mais 4 tipos de nucleotídeos. Então, essa conta não bate. Afinal, se a gente tivesse uma correspondência entre uma base e um aminoácido, a gente só conseguiria sintetizar 4 aminoácidos. Um código baseado em 2 bases só permitiria 26 combinações diferentes, ou seja, só sintetizaria 26 aminoácidos, e a gente tem 20, então ainda não é suficiente. Um código baseado em 3 permite 64 combinações de base. 64 é suficiente para determinar os 20 aminoácidos. Um sistema baseado em 4 já permitiria 256 combinações. Já seria um número muito grande para apenas os 20 aminoácidos que precisam ser sintetizados. E aí, de fato, depois de vários experimentos, foi possível descobrir que realmente o código genético ele é baseado em trincas. Esse código, apesar de ter 64 combinações disponíveis, algumas combinações sintetizam para o mesmo aminoácido. E aqui é a tabela do código genético, onde a gente consegue associar as trincas aos aminoácidos. Cada combinação de 3 letras a gente chama de códon. E cada códon corresponde a um aminoácido específico. E, por exemplo, aqui um códon formado por uracila, citosina uracila, vai sintetizar a serina. Quem que vai ler essas trincas? Quem lê dentro do ribossomo, que é a enzima onde vai acontecer esse processo, quem vai ler essas trincas vão ser os RNAs transportadores. Esse processo aqui a gente chama de tradução e a gente vai ter uma aula específica sobre esse processo. Voltando aqui, só para explicar como que você lê essa tabela. Nessa tabela você deve olhar aqui, ó, as primeiras letras estão representadas aqui. E aqui você pode ver a primeira letra, segunda letra e aqui terceira letra. Então, nessa linha aqui vai ter 3 U's. Nesse caso aqui, vamos pegar uma do meio. Primeira letra A, então todos que estão aqui nessa linha aqui tem como primeira linha o A. Aqui se pega essa coluna C, então todos aqui na segunda posição vão ter um C. E aqui você pega a posição das últimas 3. Então, A, C, U, A, C, C, A, C, A, A, C, G. Só para explicar um pouco como que ler, muitos alunos têm dificuldade de entender como que se lê essa tabela aqui, como tem dificuldade de achar os códons e os correspondentes aminoácidos. Então, algumas características que o código genético possui. A primeira característica é que o código genético é inequívoco, ou seja, ele não é ambíguo. Um códon ele sempre vai corresponder a um aminoácido específico. Então, o códon nunca vai sintetizar nada além daquele aminoácido para qual ele é programado a sintetizar. Outra característica é que o código genético ele é degenerado, que é outra palavra para dizer que ele é redundante. Isso significa que um aminoácido ele pode ter mais de um códon, como aqui aqui no exemplo que eu puxei aqui, ó. Aqui a cisteína ela é sintetizada por esses dois códons diferentes. Da mesma forma, a tirosina. Outra característica é que existem 3 códons que não sintetizam nenhum aminoácido. São esses o AA, o AG e o GA.
Esses códons eles são chamados de códons sem sentido ou nonsense códons. E eles instruem a ribossomo de que aquele é um ponto de parada. Então, efetivamente, ele diz que a partir daquele ponto a proteína não vai mais ser sintetizada. É importante destacar que os códons de parada eles são uma trinca de nucleotídeos que estão dentro do RNA mensageiro. Mas óbvio que no DNA eles têm a sua correspondência. Eles também têm nomes que correspondem a cores, como por exemplo o AG é o códon âmbar, o AA o ocre e o GA o opala. Da mesma forma que existem códons de parada, também existem códons de iniciação. Esses códons de iniciação também são uma trinca de nucleotídeos dentro do RNA mensageiro, que nesse caso é apenas uma trinca específica, o A, o G. Assim, essa trinca, quando ela está no início do RNA mensageiro, ela sintetiza uma N-formetilmetionina. Se você for olhar lá na tabela do código genético, o AUG ela sintetiza metionina. Então, quando esse AUG está no meio do RNA mensageiro, ele vai sintetizar metionina normal. Só que quando está no início da síntese da proteína, ele vai sintetizar essa forma especial de metionina, que é a N-formetilmetionina. E essa N-formetilmetionina ela é removida depois da formação da proteína. Quando a proteína está completa, ela não faz parte da proteína. Outra característica do código genético é que códons que sintetiza para um aminoácido, normalmente, eles têm suas bases iniciais idênticas nas duas primeiras posições. Aqui vocês podem ver, por exemplo, a fenilalanina, que tem A e U nas suas duas posições de início, e a leucina também. Já no caso da serina, todos os códons que têm o C no seu começo, elas vão sintetizar para a serina. E outra característica é que os códons semelhantes costumam especificar aminoácidos que também são semelhantes. Isso ajuda a fazer com que alguma alteração, alguma mutação, alteração na molécula de DNA acabe não gerando uma modificação tão grande assim na proteína resultante. Muitas vezes, se o aminoácido for alterado na sequência de nucleotídeos da proteína, a consequência não vai ser tão grave e isso gera uma certa tolerância a esse tipo de substituição. E aqui vocês podem reparar numa sequência de RNA mensageiro em que ocorre um códon de iniciação, AUG, ele não vai iniciar aqui a síntese de proteína, não vai iniciar em qualquer lugar, vai iniciar quando na sequência do RNA mensageiro aparecer um códon de iniciação, que é um AUG. Depois que for sintetizado esse primeiro aminoácido aqui, vai ocorrer o alongamento da proteína até encontrar uma das três sequências de parada, algum dos códons de parada. Então, nesse exemplo, vocês podem reparar que os primeiros nucleotídeos e os últimos não vão ser traduzidos em proteínas. E isso é o que normalmente acontece. E aqui só para destacar que esse código genético, a gente costuma dizer que ele é universal. Mas existem algumas exceções, como quase tudo na biologia. Embora, por exemplo, o códon UGA, de forma geral, ele indique parada, nas mitocôndrias ela vai sintetizar triptofano. Nas mitocôndrias tanto de mamíferos quanto de leveduras. Então, existem vários casos em que isso acontece. Então, existem alguns casos em que isso acontece. Que uma sequência específica, padrão para o DNA nuclear, ele sintetiza alguma coisa ou indica uma parada, e nas mitocôndrias vai sintetizar uma coisa diferente ou ter uma parada onde não teria no DNA nuclear. Como o código genético é dividido de 3 em 3 letras, existe o que a gente chama de quadro de leitura. Esse quadro de leitura ele vai determinar a sequência, a forma de se ler corretamente tudo que está dentro do RNA mensageiro. Como eu já disse antes, o RNA mensageiro ele não vai ser lido de uma ponta até o fim. Ele tem um local de início e um local de parada. O local de início é sempre um A ou G. Então, ele não vai começar do primeiro nucleotídeo, nem do segundo. Ele vai começar aonde aparecer primeiro um A ou G. Então, nesse exemplo aqui é no terceiro nucleotídeo. Ele vai ler outros códons
até encontrar uma das 3 sequências de parada, um dos códons de parada. Nesse exemplo aqui é um AA. Então, sintetizou apenas 3 aminoácidos até achar uma sequência de parada. Então, nunca esqueçam que existe um códon de início e existe um códon de parada. E o códon de início é a chave para entender todos os outros aminoácidos que vão ser sintetizados dali para frente, daquele ponto em diante. E mais uma vez, ele vai ler esses aminoácidos da direção 5' 3' do RNA mensageiro. Da direção 5' para 3' no RNA mensageiro. Devido à existência desse quadro de leitura, uma mutação ela pode atrapalhar toda a sequência de aminoácidos que foi adicionada naquela proteína. Então, nesse exemplo aqui está formando uma frase em inglês, né? The fat cat ate the big hat. Como em inglês é mais fácil usar esse exemplo em inglês, porque existem muitas palavras de 3 letras na nossa língua, né? Se você tirar o C aqui nessa sequência, vai virar o quê? The fat ate at, não tem mais sentido o restante dessa leitura. O quadro de leitura mudou completamente. Então, o sentido, as proteínas que seriam, os aminoácidos que seriam sintetizados nessa proteína, seriam outros completamente diferentes. Como que poderia ser corrigido isso? Inserindo um novo nucleotídeo. Mesmo que nesse ponto aqui perca o sentido, o início e o final vai ter sentido na produção da proteína. Então, aqui você consegue entender. The fat ate the big rat. Então, ficou como se fosse um aminoácido errado, mas como existe uma certa tolerância entre aminoácidos, entre mudança de aminoácido de uma proteína, pode ser que isso não afete tanto o produto gênico. Nesse caso, nesse exemplo, ocorreu uma deleção e logo em seguida uma inserção, que é o que a gente falou na aula sobre mutações. Mas, obviamente, se ocorrer uma inserção, vai ocorrer o mesmo problema. Então, se inserir um novo nucleotídeo ali no meio da sequência, mudou o quadro de leitura, ficou sem sentido o restante da proteína que vai ser produzida. E para encerrar, eu vou deixar aqui essa questão em que existe uma sequência de DNA. Vocês podem reparar que é DNA porque tem timina. Então, tem uma sequência de DNA aqui. E peço para vocês fazerem a transcrição desse DNA em um RNA. E, por fim, fazer a tradução dele em proteínas usando o quadro do código genético. Respondendo essas duas questões, né? Qual a sequência do RNA mensageiro que vai ser produzido a partir desse DNA? E qual a sequência de aminoácidos, ou seja, qual a proteína que vai ser produzida a partir dessa sequência de DNA. Se tiverem alguma dúvida durante a resposta dessa questão, podem me mandar e eu vou corrigir ela durante a aula de revisão. Então, até a próxima aula.